Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre fatoração. Bom, fatoração, na verdade, nós estamos acostumados a ouvir a palavra fatoração, né? Como que escreve um número, né? Na forma fatorada. Só que hoje nós vamos trabalhar a fatoração também com uma expressão algébrica, né? Bom, fatoração é colocar na forma de multiplicação. Então, por exemplo, olha, se eu pedir para fatorar 60, então 60 nós vamos utilizar os números primos aqui, né? No caso 2 de novo, né? Enfim, podemos observar que a forma fatorada do número 60 é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Ok. Então, aqui é um cálculo tranquilo, fácil de fazer. E agora nós vamos fazer a mesmíssima coisa, porém, com uma expressão algébrica, né? Ok. Então, a fatoração de expressões algébricas, nós temos aqui algumas maneiras para poder estar resolvendo, né, essa fatoração. O primeiro é o fator comum, né? Ou seja, o que vai estar em evidência, né, em uma determinada expressão algébrica? Então a gente chama fator comum em evidência. O segundo ponto é o agrupamento. Como que nós podemos agrupar, né? E, por último, o trinômio do quadrado perfeito, que vai nos lembrar lá dos produtos notáveis, né? Ok. Quadrado perfeito, nós já sabemos que é aquele que tem os lados onde nós vamos encontrar uma raiz exata, né? Ok. Bom, vamos explorar esses temas aqui agora. Fator comum em evidência. Bom, aqui nós temos uma soma, né, de 2 monômios, 3y mais 5y. Obviamente, todo mundo já deve ter imaginado, 3y mais 5y é igual a 8y. Ok. Só que eu vou mostrar aqui o que seria esse tal fator comum em evidência. Observem que o que é comum nessa situação? Nós temos o quê? O y. Então é ele que eu vou colocar em evidência. Então eu vou abrir um parênteses. Então vou fazer a divisão, né? 3y dividido por y, que é 3, mais 5y dividido por y. Então y com y cancela, nós temos o quê? Mais 5. E 5 mais 3 é 8, ó. Chegamos no mesmo 8y que eu já havia comentado. Mas utilizei esse exemplo bem tranquilo aqui, só para a gente entender o que é o tal fator comum, né? E como que a gente evidencia ele. Evidenciar é igual nós colocamos ele aqui, ó, fora do parênteses aqui. Ok. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3x mais 6y menos 9z. Bom, as variáveis aqui não tem, né, nenhuma igual. Mas eu tenho entre 3, 6 e 9, eu tenho um número aqui, ó, que divide os 3 ao mesmo tempo. Então, vou colocar aqui o 3 em evidência. Vou fazer o mesmo processo. 3x dividido por 3, nós temos x. Mais 6y dividido por 3. 2, né? Porque 6 dividido por 3 é 2, 2y. E menos 9z dividido por 3 vai ser menos 3z, porque 9 dividido por 3 é 3. Ok. Terceiro caso aqui, ó. Terceiro exemplo, melhor dizendo. Nós temos 20y elevado a 2, menos 30y elevado a 4, mais 35y elevado a 6. Olha aqui. Nesse caso, nós temos a variável y comum e nós temos aqui também um número que pode dividir tanto o 20 quanto o 30 e o 35, que é o 5, ok? Agora, nós temos y elevado a 2, y elevado a 4 e y elevado a 6. Eu vou utilizar o quê? O de menor expoente, que é o y elevado a 2. Então, eu evidenciei quem? 5y elevado a 2. Então, abrindo parênteses aqui, ó, então nós vamos ter
20y² dividido por 5y², olha aqui, nós vamos cancelar o y² com o y² e dividir o 20 por 5, nós vamos ter o quê? 4. Ok, agora nós temos menos 30y⁴ dividido por 5y². Então nós vamos ter o quê? 30 por 5 é 6, e y² dividido por y², né? A gente conserva a base e subtrai o expoente. 4 menos 2, 2. E por último aqui, 35 por 5 é 7, e y⁴ dividido por y², 6 menos 2, 4. Então, o que é importante aqui? Ó? Identificar um número que divide todos os coeficientes do polinômio. Por isso que a gente fala muito a questão de coeficientes lá, quando a gente trabalha polinômios. E letras que repetem todos os termos. Outra coisa importante é colocar os fatores comuns, né, na frente dos parênteses, que é o que a gente está evidenciando ele aí. Ó. E lançar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator em evidência. É a divisão, igual a gente fez aqui para poder estar lançando dentro dos parênteses. É importante a gente perceber que nós aprendemos esses casos aqui, ó, justamente para poder simplificar algumas situações algébricas. Então é muito importante entender essa parte aqui de fatoração. Nós temos o agrupamento. Bom, agrupamento vem de agrupar. Nós vamos agrupar aqui os termos semelhantes, que tem algum... Desculpa, nós vamos agrupar termos aqui que tem alguma coisa em comum. Agora sim, agora ficou certo. Então observe o seguinte, dx mais 2my, nós observamos ali o x. dy mais 2my, nós observamos o y. Então nós vamos resolver as partes agrupadas, primeiramente. Então olha lá, o x, dx dividido por x sobra o d, mais 2mx dividido por x sobra o 2m, ok. Na segunda soma aqui, ó, nós temos o mais, né? Nós temos o y, dy dividido por y, nós temos o d, mais 2my dividido por y, nós temos o quê? 2m. Ok. Então o que é comum agora? D mais 2m. Então nós vamos colocar ele em evidência, o D mais 2m. Então D mais 2m em evidência. Então pense o seguinte, x que multiplica D mais 2m dividido por D mais 2m, então 2D mais 2m vai cancelar, vai sobrar quem? O x. E aqui, ó, y que multiplica D mais 2m dividido por D mais 2m, então vamos cancelar D mais 2m, vai sobrar quem? O mais y. Então olha aí, olha como nós reduzimos aqui a situação. E na verdade, o que é fatoração? Colocar na forma de multiplicação. Então nós, dessa soma, né, entre monômios aqui, ó, nós transformamos em uma multiplicação entre dois polinômios aqui, ó. Mais um exemplo. P ao cubo menos P ao quadrado mais P menos 1. Ok. Então, olha aqui, ó. P ao cubo menos P ao quadrado e P menos 1. Ok, vamos resolver aqui essa subtração. Depois a gente... Aí eu vou mostrar aqui, quando tem um 1, existe uma possibilidade de estar resolvendo esse agrupamento aqui. Então vamos lá aqui. Aqui eu tenho o quê? O P ao quadrado. E aqui eu tenho o quê? O 1. Por que eu tenho 1? Coloquei esse exemplo justamente para a gente perceber isso, ó. Porque do lado do P existe um 1 aqui, ó. O coeficiente desse P é 1. Ele não aparece, mas eu sei que tem 1. Por isso que eu estou colocando que o 1 é comum aqui, ó. Então, nós vamos ter P elevado a 2 em evidência aqui. Vou abrir parênteses. Vou fazer, ó, P elevado a 3 dividido por P elevado a 2 vai dar P. Menos P elevado a 2 dividido por P elevado a 2, nós vamos ter menos 1, ok? Mas,
Agora aqui, o que é comum? 1. Então, P dividido por 1 é o próprio P. Menos 1 dividido por mais 1, nós temos menos 1. Ok. O que eu tenho em comum agora? O P menos 1. Então, vou colocar em evidência. Então, P menos 1. Né? Então, aqui, ó, P ao quadrado, que multiplica P menos 1, dividido por P menos 1, eu vou ter o quê? O P ao quadrado. Mais 1, que multiplica P menos 1, dividido por P menos 1, vai sobrar quem? 1. Então, nós temos P menos 1, que multiplica P ao quadrado mais 1. Se houver necessidade de tirar uma prova real aqui, ó, se eu multiplicar, fazer aqui a propriedade distributiva da multiplicação aqui, ó, eu vou ter que voltar para essa estrutura inicial. Mas essa estrutura na forma fatorada é uma estrutura que ajuda muito na hora de simplificar situações algébricas aí, ok? Trinômio do quadrado perfeito. Então nós lembramos aqui do quadrado perfeito, né? Então olha aqui, ó. Trinômio, 3 termos. Quadrado perfeito, né, igual aqui, 49 centímetros quadrados, porque o lado dele vale quanto? Vale 7. Então, aqui é um exemplo bem básico mesmo, que é o quadrado perfeito. Ok. Então, aqui nós temos o quê? Nós trabalhamos muito isso aqui lá em produtos notáveis, né? O quadrado primeiro, mais 2, multiplica o primeiro segundo, mais o quadrado segundo. Ok. Bom, como que a gente consegue encontrar aqui, ó? Olha aqui, ó. Nesses 3 termos aqui, como que eu consigo encontrar o produto notável que gerou esse resultado? Ok. A regra é a seguinte. Porque aqui eu tenho um trinômio, eu tenho essa soma desses 3 monômios e eu quero transformar isso aqui em uma multiplicação, né? Que é a ideia de quê? De fatoração. Fatorar é colocar, né, igual a gente já falou, colocar na forma de multiplicação. Então, a regra é a seguinte. É só extrair a raiz do primeiro termo, extrair a raiz do terceiro termo, ok? E multiplicar esses dois resultados por 2. Olha, raiz quadrada de A ao quadrado é A, né? Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Ok, então nós temos 2AB. Se a gente multiplicar, eu tenho o quê? 2AB. Exatamente o que eu tenho aqui no centro, ó. O que significa? Significa porque eu posso ter um trinômio que é do quadrado perfeito e ter um trinômio que não é do quadrado perfeito. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, um trinômio que é do quadrado perfeito. Porque ele encaixou direitinho aqui nesse sisteminha que a gente fez aqui, ó. Ok? E é sempre multiplicando aqui por 2. Então, só dando ênfase aqui, ó, 2AB aqui, 2AB no centro. Então, aqui a gente está confirmando que é um trinômio do quadrado perfeito. Esse é o teste para observar se é um trinômio do quadrado perfeito. Então, olha aqui, ó. Beleza. Bom, então toda vez... Aqui nós temos um outro exemplo. Então, o que a gente pode perceber, ó? O A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ele vem de onde? Até, inclusive, da aula que tem no canal sobre produtos notáveis, a gente percebe isso aqui. O quadrado é primeiro, então... mais 2 vezes primeiro segundo, mais o quadrado segundo. Então, ou seja, basta pegar o resultado dessa raiz quadrada e dessa outra raiz quadrada e somar, né, porque a gente só tem soma aqui, aí elevar ao quadrado. Então, colocamos aqui, ó, voltamos aí para o produto notável aqui, ó. Ok. Então, vamos praticar aqui agora com esse exemplo, ó. 16x elevado a 6 mais 24x ao cubo mais 9. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo e do terceiro termo. Então, olha aqui, ó. 16x elevado a 6 e aqui raiz de 9. Bom, 16x elevado a 6, como que a gente extrai essa raiz? Bom, raiz de 16 é 4. Raiz de x elevado a 6, ó, nós vamos pegar esse 6 aqui, dividir
Pelo meu índice aqui, como não aparece que eu sei que a raiz quadrada é 2, então 6 dividido por 2 é quanto? É 3. E aqui nós vamos extrair a raiz de 9, que é 3. Então aqui nós temos a raiz de 16 é 4, né? E 6 dividido por 2 é 3, por isso que deu x ao cubo aqui, ó. E a raiz de 9 é igual a 3. Ok. Agora, nós vamos testar para ver se é um trinômio quadrado perfeito. A regrinha é sempre o seguinte: multiplicar por 2, né? O resultado daqui da primeira raiz, o resultado dessa raiz aqui, ó. Ok. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24, x ao cubo. Ok. Então, esses resultados das raízes aqui, ó, então aqui conseguimos confirmar que é um trinômio quadrado perfeito. Ok. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o produto notável que gerou esse resultado aqui, ó, que vai ser 4x ao cubo mais 3 elevado ao quadrado. Então aqui só dando ênfase, né, que o resultado é o mesmo. Então aqui eu tenho, ó, 4x ao cubo mais 3 elevado a 2. Então esse produto notável, quando a gente resolve ele, quadrado primeiro mais 2 multiplica o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo, nós temos esse resultado aqui, ó. Exatamente esse aqui, ó. Ok?